Uma arquitetura impressionante, um charme inconfundível, contemporânea e clássica ao mesmo tempo, tão intensa quanto sutil, conhecida mundialmente como a Cidade Luz. Olá, eu sou o Michael e vocês estão no canal Mundo Incrível. Sejam todos bem-vindos à bela e impressionante Paris. Mas antes, dê aquela força, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e ajude o canal Mundo Incrível a sempre trazer mais conteúdos para você. Paris, a capital da França, é uma importante cidade europeia e um centro mundial de arte, moda, gastronomia e cultura. Sua paisagem urbana do século XIX é cortada por avenidas largas e pelo rio Sena. A cidade é conhecida por monumentos como a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame, uma construção gótica do século XII, sendo famosa também pela cultura dos cafés e por lojas de estilistas famosos. A história de Paris começa com a sua fundação pela tribo celta dos parísios, que se estabeleceram em uma ilha do Sena, devido à sua localização estratégica. Este primeiro povoado de pescadores e marinheiros caiu sob o poder dos romanos no ano 52 a.C., que passaram a chamá-lo de Lutécia. É fato que Paris é uma cidade muito iluminada à noite, porém esse não é o principal motivo por ela ser chamada de Cidade Luz. De acordo com J.D. Cutlow do site The Culture Trip, na realidade o apelido tem a ver com o legado histórico da capital francesa. Você deve se recordar de ter estudado nas suas aulas de história sobre o Iluminismo. Esse movimento que surgiu no século XIX tinha como principais ideais a liberdade, a fraternidade, a tolerância, o progresso, o governo constitucional, a oposição à monarquia absolutista e a separação igreja-estado, bem como a razão como base da autoridade. Pois Paris foi o berço desse movimento intelectual e se tornou famosa em toda a Europa por se transformar em um centro de educação e nascimento de novas ideias. A cidade atraiu inúmeros artistas, filósofos, pensadores, inventores e todo tipo de cientistas, além de ser palco do surgimento de incontáveis tecnologias novas, e acabou ficando conhecida como La Ville Lumière, ou Cidade Luz. O rio Sena é um rio do norte da França que banha a capital Paris e que deságua no Oceano Atlântico. Tem uma extensão de 776 km. Nasce a 470 metros de altitude, na meseta de Langres, em Côte d'Or. O seu curso tem uma orientação geral de sudeste a noroeste, deságua no Canal da Mancha, perto de Le Havre. A área da sua bacia hidrográfica é aproximadamente de 75.000 km². A fonte do Sena é propriedade da cidade de Paris desde 1864. Uma cova artificial foi construída um ano depois para controlar a fonte principal. O entulho proveniente das demolições, assim como o transporte de materiais para a construção, areia, pedra, cimento e concreto, além de terra de escavação, são produtos que navegam pelas águas do Sena. O transporte turístico de passageiros pelo Sena é uma atividade tradicional em Paris com seus barcos moscas. O número de turistas na França supera os 80 milhões e a grande maioria visita Paris. A Torre Eiffel é uma grande torre que está localizada na Champs-de-Mars, em Paris. O monumento tornou-se um ícone da cidade, do país e da Europa, o qual recebe milhões de visitantes todos os anos. Ela foi construída para o evento Exibição Universal, que ocorreu no ano de 1889 em Paris. O evento foi realizado no centenário da Revolução Francesa, de 1789. Por meio de uma competição desenvolvida pelo governo francês, diversos engenheiros e arquitetos apresentaram seus projetos. Por fim, ela foi projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, e sua construção levou cerca de 2 anos. Em estilo Art Nouveau, ela foi feita em ferro e inaugurada em 31 de março de 1889. A exibição universal contou com 2 milhões de visitantes aproximadamente. Um dado curioso é que a ideia inicial era ser desmontada após o final do evento. Entretanto, ela permanece até hoje no local. Já no primeiro nível da torre vê-se grande parte da cidade. Dentro podemos encontrar lojas, sanitários, restaurantes, cafés e algumas outras coisas.
A Torre Eiffel tem 324 metros de altura e possui 3 níveis. Ela é a estrutura mais alta de Paris e a segunda da França. Fica atrás apenas do Viaduto Millau, com 343 metros. É também o monumento pago mais visitado do mundo. Sua estrutura apresenta mais de 15 mil peças em ferro e 2,5 milhões de parafusos. Seu peso ultrapassa 10 mil toneladas. Inaugurado no final do século XVIII, o Museu do Louvre é o museu mais importante da França e um dos mais visitados do mundo. Atualmente recebe mais de 8 milhões de visitantes a cada ano. Formado a partir das coleções da monarquia francesa e das expoliações realizadas durante o Império Napoleônico, o Museu do Louvre abriu suas portas em 1793, mostrando um novo modelo de museu que passava das mãos das classes dirigentes ao desfrute do público geral. O Museu do Louvre está instalado no Palácio do Louvre, uma fortaleza do século XII, que foi ampliada e reformada em diversas ocasiões. Antes que se tornasse um museu, alguns monarcas como Carlos V e Felipe II utilizaram o palácio como residência real, onde acumulavam suas coleções artísticas. Depois da transferência da residência real ao Palácio de Versalhes, o impressionante edifício de 160 mil metros quadrados deu início ao seu processo de transformação a um dos museus mais importantes do mundo. Em 1989 foi construída a Pirâmide de Cristal, rompendo a monotonia dos grandes blocos cinzas do museu e que atualmente serve como porta de acesso. O Arco do Triunfo é um dos símbolos mais famosos de Paris e representa as vitórias do exército francês sob as ordens de Napoleão, que ordenou sua construção. E, junto com a Torre Eiffel, é o monumento mais representativo de Paris, com 50 metros de altura e uma base de 45 por 22 metros. Sua construção durou 30 anos. Napoleão ordenou sua construção em 1806, ao finalizar a Batalha de Austerlitz, e o arco foi concluído durante o mandato de Luís Filipe. O Arco do Triunfo foi testemunha de inumeráveis momentos históricos, entre os quais poderíamos destacar a passagem dos restos mortais de Napoleão em 15 de dezembro de 1840 e os desfiles militares das duas guerras mundiais, em 1919 e 1944. Na base do Arco do Triunfo, os turistas encontrarão a tumba do soldado desconhecido, um monumento erigido em 1921, que com uma chama sempre acesa representa todos os franceses que morreram na Primeira Guerra Mundial e nunca foram identificados. O Arco do Triunfo fica no meio de uma rotatória na Place Charles de Gaulle, de onde partem 12 grandes avenidas de Paris, inclusive a Champs-Élysées. Dentro do monumento encontra-se um museu que conta vários fatos interessantes sobre a construção do mesmo, por meio de animações multimídia. Ali pode-se conhecer toda a história do Arco do Triunfo e entender cada uma de suas esculturas e decorações com farta explicação. Construída entre 1163 e 1245 e dedicada à Virgem Maria, a Catedral de Notre-Dame é uma das catedrais góticas mais antigas do mundo. Suas torres oferecem uma vista incrível de Paris. Em Notre-Dame foram realizados importantes acontecimentos, entre os quais vale destacar a coroação de Napoleão Bonaparte, a beatificação de Joana d'Arc e a coroação de Henrique VI da Inglaterra. No dia 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame sofreu um grave incêndio que provocou danos significativos no telhado e derrubou a agulha da torre principal. Notre-Dame tem duas torres de 69 metros em sua fachada. Acessando a parte superior das torres, além de apreciar as fantásticas vistas, você poderá visitar o campanário, onde viveu o conhecido Corcunda de Notre-Dame, e ver de perto as diversas gárgulas. O acesso às torres é feito pela entrada da lateral esquerda da catedral, e os 387 empinados degraus devem ser subidos a pé, já que Notre-Dame não dispõe de elevador. A Catedral de Notre-Dame é um marco histórico não só da França, mas de todo o mundo, e demorou quase 200 anos para ser construída, e desde sua construção já se passaram 8 séculos de sua existência, sendo uma representação histórica de um passado longínquo. Se você chegou até aqui, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal.
Mundo incrível.